Bem-vindos ao Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube com uma pergunta especial acerca de ChatGPT e seu uso na psicoterapia. Escuta, não é YouTube, é YouTube. Em segundo lugar, é a relação com psicoterapia no ChatGPT tem que ser referida a uma pergunta de uma pessoa, uma pergunta, interrogação, entende? Aquilo que faz você reagir ao outro. Entendeu? Entendi? Vamos ajustar isso. Então, gente, como vocês puderam apreciar com a nossa introdução eletrônico-informática, hoje responderemos a pergunta de Zé Geraldo. Eu tenho um chat no GPT em que conto meus sonhos e peço análise através de perspectivas freudianas e junguianas. Vem altas coisas doidas, e como no mesmo chat já tem um histórico de mais de 30 sonhos meus, já tem altas relações entre os sonhos apontados. Uma machine learn onírico pessoal. Legal, Zé Geraldo. Patrícia Artschim. Já era esperado que numa sociedade moderna o ser humano autossuficiente não iria precisar do outro. O jovem não quer mais sair de casa, portanto não desenvolveu as habilidades das relações interpessoais. E vai piorar. Com a inteligência artificial, como vamos sobreviver apenas com os robôs? Paulo Vitor, professor, poderia dizer um pouco sobre inteligência artificial e como isso pode impactar na área tanto da psicologia quanto da psicanálise? Como psicanalista, pesquisador da área, tenho visto pouco ou nenhuma procura ou conversa sobre o assunto. E com o lançamento do ChatGPT e outras plataformas de preditores, algumas funcionalidades e resultados começam a beirar nas noções que temos no campo de estudos. Além disso, já se discute sobre a predição de doenças mentais realizadas por inteligências artificiais serem uma realidade próxima, com resultados melhores que de humanos, o que pode impactar diretamente algumas áreas de atuação do psicólogo e psicanalista. Então, gente, aqui tem vários comentários que a gente pode reunir e desdobrar posteriormente em perguntas mais específicas, né? Mas, de fato, como as perguntas aqui sugeriram, tem certas práticas, principalmente ligadas à psiquiatria, né? Onde hoje um programa, uma plataforma, um aplicativo realiza tarefas melhor, de forma mais acurada e mais assertiva do que um profissional humano, né? Por exemplo, diagnósticos à base do modelo que a gente tem em DSM-5, também no CID-11, onde você tem traços, né, listas, frequências de presença desses traços em listas, e você vai marcando ali a presença ou a ausência e chega então a diagnósticos com maior precisão do que alguém, né, ao vivo colhendo anamnese ou praticando assim o exame clínico, né? Então a gente vê aí um momento de tensão dentro da saúde mental, vamos chamar assim, porque há uma nova tecnologia chegando e ela promete realizar duas coisas que fazem frente ao nosso momento atual, né? Que é o momento de disseminação de diagnósticos produzidos assim erraticamente, né? Produzidos por TikTok, vamos dizer assim, como esse canal já denunciou, mas também um momento em que você tem um crescimento da percepção do sofrimento mental, um aumento da demanda, né, um aumento da procura, notadamente a partir das crises internas ao neoliberalismo, que, como a gente já mostrou em outros vídeos, né, é uma política de produção e consumo que mobiliza o sofrimento como matéria-prima para aumentar a produtividade, né, mas também quando a gente pensa na experiência da pandemia e de como ela aumentou os níveis de sofrimento psíquico naqueles que já estavam vulneráveis e como ela produziu um aumento da percepção, da importância, do nosso cuidado consigo em termos de saúde mental. Pensando nessa pressão, vamos dizer assim, para aliviar o sofrimento mental e pensando no desenvolvimento
de programas específicos, né, em psicoterapia com base, né, na inteligência artificial, começam a aparecer algumas questões novas, questões interessantes e alguns dados, né? Alguns dados que fazem a gente pensar em como a coisa está hoje e para onde ela está evoluindo, né? E também nos relatos que a gente vai colhendo as pessoas fazendo experimentos, isso é muito interessante, experimentos com o ChatGPT. Recentemente dei uma entrevista para, acho que era o UOL, em que a jornalista fez um experimento que consistia no seguinte: ChatGPT, eu gostaria de fazer análise com o Christian Dunker. Então eu vou te contar coisas e você me responde do jeito que o Christian Dunker responderia, né? E daí ela começa a me contar o que eu faria numa situação dessa, ou um Chris alike faria, e são erros muito crassos, né? São erros muito básicos, né? A começar, assim, por uma tendência muito forte nos esquemas de transposição da linguagem natural para a linguagem, para os algoritmos, né? Onde você tem uma tendência, vamos chamar assim, à resposta. Então, em vez de fazer mais perguntas, que é o óbvio, né, assim, num trajeto pelo menos inaugural, né, nas entrevistas preliminares, a tentação do ChatGPT parece que assim, a narrativa mestre, né, ou a diretiva fundamental é responder a perguntas. Então as respostas elas vão poder acontecer numa chave que as pesquisas da Fernanda Bruno, do laboratório lá da UFRJ, do Rio de Janeiro, já detectou, né, que é basicamente o seguinte: você faz perguntas, né, mais ou menos estruturadas, né, então sobre a própria pessoa, como ela se vê, onde ela se encaixa, pode usar uma escala, pode usar um questionário de qualidade de vida, pode usar um Myers-Briggs, pode usar um teste, vamos dizer assim, deformado, fazendo as mesmas perguntas, só que com outros propósitos, né? E em seguida, quando a pessoa começa a colocar as suas dúvidas, as suas hesitações, os seus problemas, né? Isso vamos dizer assim, colocado num conjunto de perfis, né? Que leem aquilo que você disse num primeiro momento e devolvem para você numa linguagem, num léxico mais assim psicológico, psicanalítico, psiquiátrico, diagnóstico, né? Então, no fundo, replicando uma antiga estratégia que é de devolver para o sujeito o que ele já disse, mas filtrado, e esse me parece ser assim, o problema, a dificuldade maior desses primeiros programas, filtrado pelo consenso, né? Filtrado pelo que a gente tem do ponto de vista assim, do baseado em evidências, né? Daquilo que cria perfis, curvas, né? Que pegam aquele discurso e inclui aquilo num tipo, né? Num perfil, numa forma de funcionamento. Então causa o que a gente chama de efeito horoscópico. Veja, não é uma crítica à astrologia aos horóscopos, né? É uma referência ao trabalho do Adorno sobre isso, né? Que foi mostrando como o horóscopo ele cria uma sensação interessante, né? De que tem alguém falando de você, estabelecendo assim o futuro, descrevendo como você é, e isso tem um efeito, vamos dizer assim, narcísico pacificante. E esse mesmo efeito você consegue obter por uma estratégia mais complexa, como essa, né, de colher informações, jogar as informações daquilo que são códigos assim, psicológicos, e daí diz, olha, então você deve estar reagindo assim, 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 o seu diagnóstico, o nome que a gente dá para o seu sofrimento é mais ou menos esse, né? E aí, em regra, vai vir um próximo momento em que a pessoa pergunta o que fazer, né? Como na psicoterapia. Eu me apresento, eu situo o meu problema, a minha dificuldade, e daí eu espero, né, que o outro me oriente. Então, psicoterapias que são mais facilmente manualizáveis, que são aquelas que produzem mais frequentemente, né, evidências, elas apresentam roteiros, né,
em que você, diante de certas queixas, diante de certas problemáticas, pode sugerir certas práticas, né? Então, se observe, faça uma lista disso, pondere assim o que tem a favor, o que tem contra, né? Que são métodos, na verdade, técnicas para que você aclare um pouco os termos nos quais a sua, vamos traduzir agora para outro universo, sua subdivisão subjetiva tá dada. Mas, a partir disso, é muito comum que aquele que está usando o ChatGPT, ele não se contente com essa versão apaziguadora e, no fundo, assim, identificatória, né? Isso é muito importante para o nosso sofrimento. A gente sente que o outro, né, está entendendo, que tem um outro que está reconhecendo aquilo como uma questão pertinente, como um problema relevante, que está nos oferecendo, portanto, algum tipo de encaminhamento, de solução, de resposta. E isso talvez, então, funcione num nível mais básico, né? Como está colocando aqui o Zé Geraldo, para que a gente tire várias radiografias de si. Ah, quero uma radiografia freudiana, tá aqui. Ah, quero uma radiografia junguiana, tá aqui. Quero uma radiografia bioniana, tá aqui. Tenho agora uma radiografia TCC, tá aqui. Agora uma radiografia terapia dialética comportamental ou uma terapia funcional. Bom, você pode, quanto mais manualizável, né, quanto mais descritível, quanto melhor a translação de uma coisa para outra, melhor vai ser assim a resposta. Só que, num outro sentido, isso acaba produzindo uma espécie, assim, uma sensação que as pesquisas da Fernanda Bruno apontaram também, né? Que é assim, ligar-se bastante, se interessar pelo brinquedo, achar aquilo muito interessante, mas depois de, assim, 2, 3 meses, começa a faltar alguma coisa, né? Começa a ter um efeito, assim, de gostaria de ter mais surpresa. Gostaria de ter, assim, perguntas que me façam deslocar da posição de pergunta na qual eu estou. Posição de pergunta é como eu consigo descrever e apresentar o que eu estou passando e as hipóteses que eu tenho sobre como eu posso sair disso, né? Ou seja, é a paper position, né? A posição do problema. Psicoterapias mais funcionais, elas vão tomar essa descrição como, vamos dizer, essa tarefa. É isso que nós precisamos responder. Psicoterapias mais próximas, assim, no polo psicodinâmico, vamos dizer assim, olha, a tua problemática não é só a problemática de saber, entendimento, cognição sobre o que te acontece. É uma problemática que precisa de experiências relacionais para se desenvolver e se desdobrar. E faz parte dessas experiências relacionais que o outro te surpreenda. Ou seja, que ele faça perguntas, que ele faça colocações, que ele faça intervenções que te contrariem. Te contrariem no seguinte sentido, né? Não é no sentido da volição que você está esperando, mas que coloquem perguntas nos termos que você ainda não mobilizou. Que coloquem questões para além daquela posição de pergunta em que você está. Isso é o que a gente chama aí, de forma mais simplificada, né, de escuta. Você pode fazer isso com escuta empática, você pode fazer isso com escuta lúdica, você pode fazer isso com escuta ativa, você pode fazer isso com escuta transferencial, enfim, são estratégias diferentes de escuta. Mas todas elas envolvem essa espécie de efeito de surpresa, né? Que é o efeito que a gente tem quando escuta uma piada. O dia que um ChatGPT conseguir contar uma piada que seja apropriada, que fale do que está acontecendo com você e que te permita, né, se deslocar da posição inicial em que você estava, ou seja, não só radiografia, mas qual o próximo capítulo, né, para onde eu vou, como eu me transformo, então aí eu acho que nós entraríamos numa segunda fase, né, das psicoterapias e do que a gente pode chamar de a assistência informática ou inteligência artificial para a prática psicoterápica. Então, por exemplo, há uma pesquisa muito interessante que examinou luto, né? Diz assim, ó,
Quando a pessoa perde alguém, a gente fica querendo assim falar sobre aquela pessoa, reconectar com aquela pessoa, lembrar daquela pessoa. Então nessa pesquisa eles puseram, né, todas as memórias, imagens, todas as referências dessa outra pessoa para mimetizar assim um contato com aquele que você foi. E aí a gente encontrou 2 resultados. O primeiro é que para pessoas que têm dificuldade de mentalização, dificuldade de fantasia, de imaginação, de especulação com relação àquele que você perdeu, esse é um recurso interessante, né? Um pouco como bebê born, né? Eu reproduzo artificialmente algo que me dá suporte para eu trabalhar em cima, né, com a reorganização de lembranças. Mas teve um inconveniente, né? Você teve um aumento de taxa de suicídio. Você vai dizer, puxa, legal ou não legal, né? Por quê? Porque às vezes pode funcionar bem para você, né? Um recurso intermediário, às vezes pode funcionar muito mal, né? Porque eu estou reavivando ali encontros, experiências, falas que me fazem sentir mais falta, mais dor, mais o abismo ali da perda, né? E isso acaba acontecendo, né? Isso não é uma estação contra, né, o uso de inteligência artificial, mas, como a gente já no canal disse outras vezes, toda nova tecnologia ela vai ter esse período de experimentação livre, né? As pessoas saem por aí fazendo coisas, descobrindo coisas interessantes, mas também sofrendo efeitos deletérios. Então, por exemplo, tem essa pesquisa, acho maravilhosa, que eu acho que abriu aqui, tem muitas outras com o mesmo perfil, mas essa brasileira, feita lá pelo pessoal do Instituto do Cérebro, o Siddhartha Ribeiro, né, a Natália Mota, que eu acho, assim, pesquisadores que são a minha aposta para o Nobel brasileiro, né, que fizeram esse trabalho, em que você, então, pegou pessoas num ponto de saúde, colheu sonhos, presta atenção, sonhos e associação desses sonhos, colocou numa análise pelo speech graph, que é um machine learning, né? Uma análise de discurso natural, e que produz grafos, e a partir da interpretação desses grafos você conseguir dizer, olha, essa pessoa em 6 meses, ou no arco de 6 meses, vai ter um surto psicótico. E estava lá, confirmou, né? Ou seja, tem um valor de predição. Olha que interessante, falei para vocês marcarem a questão do sonho, né? Isso não acontece se você tiver um discurso dirigido. Isso não acontece se você tiver um discurso do tipo perguntas e respostas. Isso não acontece se você não tiver associação livre, mas esse outro tipo de referência ambígua, que são os sonhos, né? Isso já é bem sabido assim na história da psicologia, né? De como você acessa os sujeitos por situações mais ambíguas. Então é o teste de Rocha, sua versão no TAT infantil, é o Pfister, são todos aqueles testes em que você produz, né? Você cria algo ali num estímulo mais ou menos ambíguo. Mas vejo como muito promissor, por exemplo, o uso de análises, né, de discurso, né? Você vê onde a gente chegou, né? Depois de tantos anos estudando biologia cerebral. E é ótimo que isso tenha sido feito. O recurso metódico mais potente, mais óbvio para você lidar com pacientes em clínica real é análise de discurso, né? Análise automática de discurso, análise eletrônica de discurso, mas pegando a fala das pessoas, gente, né? Não só gravando os comportamentos, mas como elas dizem do que fazem, como elas falam e se colocam em relação que pensam, e é a forma como interpretam o seu próprio sofrimento. Então, se a gente pensar num futuro próximo, assim, que uma sessão pode ser gravada, pode ser acompanhada, né? E, portanto, você tem dados do tipo significantes que se repetem, metáforas que incidem, usos metafóricos e não metafóricos de determinadas expressões, análise da linguagem enfática, enfim, para dar alguns exemplos assim mais óbvios que foram estudados aí de forma mais sistemática por uma tese do meu coração, Mariana Fischer, acabou de defender lá no Instituto de Psicologia, sobre o uso, né, de programas, né, de leitura de linguagem natural para pensar a psicose, né, para pensar o diagnóstico, para pensar essa divisão aí.
né? Quer dizer, se você tem uma boa análise de linguagem, né, você pode informar um pouco melhor, talvez, as tuas reflexões sobre o que está acontecendo ali com o teu paciente, né? Aí a gente vai discutir. É melhor ter isso como o Capitão Kirk tinha na sua Star Trek, né? Como uma espécie de braço mecânico da poltrona, né? De computador de bordo, em que aquilo vai sendo informado durante o processo terapêutico, durante a sessão, ou isso será um recurso muito potente para a gente pensar supervisão, construção de caso, né? Como é que você decide, toma vamos dizer assim, entendimento sobre o que está acontecendo com o paciente, né? Ao depois, usando estratégias aí de inteligência artificial. Acho fascinante, um tema assim para discutir, tem uma metapsicologia no horizonte, já falei sobre isso um pouco lá no SEDES, com a Adela Geller, né, minha querida amiga, com o Mário Eduardo também, de que a gente tem duas questões assim que são desafios para o algoritmo, né? O primeiro é a autorreferência, né? Como é que você lida com paradoxalidades que mostram uma certa inconsistência da linguagem natural e da linguagem artificial também, né? Então tá aí a teoria do Newton da Costa, da lógica paraconsistente, para a gente pensar sobre esse problema. E o outro problema do infinito. O processo com a máquina, né, ele teria que pensar a sua própria conclusividade, né? Como é que ela termina, como é que ele lida, né, com situações infinitas. É um pouco o que a gente tinha no primeiro, né? Veja só, lá atrás, quando você comprava lá o seu Apple, os primeiros computadores domésticos, eles vinham com um programa chamado ELISA, né? E esse programa era uma emulação de um tipo de psicoterapia, terapia existencialista, né? de linhagem rogeriana, baseada na congruência, na empatia, baseada na aceitação. E, portanto, era um programa que ia respondendo e acolhendo e fazendo perguntas, mas sempre, né, na direção assim, confirmatória, na direção da validação, na direção da certificação, enfim, dos seus afetos, sentimentos. Isso é uma coisa importante nas psicoterapias, né? Você autorizar, validar, reconhecer, principalmente afetos indistintos, informulados. Mas, enquanto diretriz geral para o tratamento, às vezes vai colocar em pauta isso que o Rogers valorizava muito no quadro assim, da espontaneidade, da autenticidade. Às vezes você vai, então, se indispor com o outro. Às vezes, para ser autêntico, você vai ter que dizer que o outro está te causando sentimentos que não são agradáveis nem confortáveis. Isso ainda está difícil de eu ver nos exemplos, né, nos casos aqui e ali que me vem chegando do uso de GPT como psicoterapeuta. Então tá posto aí, é um começo de conversa, espero que vocês consultem a bibliografia emergente sobre o assunto, tem o trabalho do Leonardo, né, o Sujeito Digital, que eu acho que lança umas bases bem interessantes para essa discussão. Tem os trabalhos do Paulo Bia, nosso aluno também, que tem uma verticalização de estudo nessa matéria, que eu recomendo aí muito para vocês. O Bully vai colocar na aba do canal. E para mais viagens eletrônicas transcendendo bytes e bits, encaixa ali, cola ali no Aqueronta, né? E Ctrl+Alt+Del, Shift, manda para o Beleléu e incorpora toda a alma digital que habita o nosso neo-animismo, o animismo das coisas, que falam, que vivem, que fazem com que sempre que você vai usar uma impressora, ela tá errada. Sempre que você precisa de um chat GPT, a gente teve que treinar aqui com 3 telefones, que nenhum deles funcionava. Gente, o desespero que é o animismo maquínico, né? Essa ideia de que as máquinas, elas têm, e elas têm mesmo, né? Nós somos fetichistas, já dizia Carlinhos, né? Carlinhos, o nosso fetichismo agora está indo para também os objetos digitais e ajudando a animá-los, né, com superpoderes.
É isso aí. Aqui não tá. Pega o remo e vamos nós no nosso antigo 8 por 1, que em algum lugar a gente chega. Ou não chega também. Tchau.